Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar a respeito do inquérito 4781, que tramita no Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, que ganhou, desde antes de ontem, uma repercussão enorme, né, em função de medidas que foram tomadas em relação a um suposto esquema de divulgação de fake news, de divulgação de ameaças a membros do Supremo Tribunal Federal e de crimes contra a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, vou fazer um retrospecto aqui deste inquérito, que já tem mais de um ano, para que a gente possa abordar alguns aspectos interessantíssimos relativos aos tópicos que nós vimos nesse semestre. Então, nós vamos poder falar a respeito do início de uma investigação, ou seja, da fase prévia da ação penal, que foi tópico nosso nesse semestre. Nós vamos poder falar especialmente da questão do sistema acusatório, né, que é um ponto nevrálgico do sistema processual penal brasileiro e que, vez ou outra, vem à tona, muitas vezes até de forma oportunista por quem fala do sistema acusatório, e nós vamos discutir um pouco isso, tendo como pano de fundo essa questão, essa polêmica toda que envolve este inquérito. Então, vejamos, este inquérito foi determinado por uma portaria do presidente do Supremo Tribunal Federal, que escolheu, que determinou que o ministro Alexandre de Moraes fosse o presidente dessa investigação. Então, esta questão da determinação direta do presidente de um ministro para presidir a investigação é um dos pontos que tem sido questionado. Ou seja, esse inquérito não obedeceu à livre distribuição entre os membros do Supremo Tribunal Federal. Bom, para que a gente possa entender, eu tenho aqui algumas anotações, eu vou fazer a leitura para vocês, com perdão aqui, do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que é o artigo que foi utilizado pelo presidente do Supremo para determinar a abertura do inquérito e é uma das justificativas do ministro Alexandre de Moraes para resistir às investidas do Ministério Público Federal contra esta investigação. Então, vejam o que diz o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então, vejam que, evidentemente, o que nós temos aqui é uma determinação regimental que permite que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja feita investigação voltada à obtenção de elementos mínimos para uma ação penal de fatos que ocorram, né, na sede ou na dependência do tribunal. Se nós pensarmos no mundo digital hoje, nas redes sociais, é evidente que a ideia de cometimento de crime em lugar específico fica muito comprometida, né? Quando você posta algo no Twitter, por exemplo, você cometeu um crime da sua casa, onde você está, né? Ou você está cometendo um crime, por exemplo, onde aquilo chega através da rede social. Então, esta é uma questão que já enseja uma polêmica por aí. Mas vejam, vamos nos ater, então, à questão da legitimidade ou não do Supremo Tribunal Federal investigando estas questões. Imediatamente após o início desse inquérito, lá em abril de 2019, o inquérito já tem mais de um ano, o ministro Alexandre de Moraes determinou algumas medidas, como busca e apreensão, como medidas coercitivas relacionadas a algumas pessoas identificadas inicialmente. Imediatamente, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez um parecer promovendo o arquivamento daquela investigação. Então, vejam que é muito importante que a gente entenda o que foi feito e o que tem sido feito ao longo desse mais de um ano que esse inquérito está em trâmite no STF. Por ocasião desta promoção de arquivamento feita pela então PGR Raquel Dodge,
isso virou uma discussão muito ampla. E o que ocorreu em virtude desta promoção de arquivamento? O ministro Alexandre de Moraes negou este arquivamento. O ministro Alexandre de Moraes disse, na oportunidade, rebateu aos argumentos da Raquel Dodge, e o principal argumento era justamente o fato de que a investigação não pode partir de um órgão julgador, né, que a investigação é competência das polícias judiciárias e do Ministério Público, conforme seria a lógica do sistema acusatório, e criticou também a questão de ter sido determinada a presidência do inquérito diretamente sem obedecer à distribuição livre entre os membros do STF. Então, ela falou de juiz natural, ela falou de titularidade da ação penal, né? Então, não adianta o judiciário investigar se é o Ministério Público que é o titular da ação penal, é ele que tem interesse. E aí, o Alexandre de Moraes respondeu a este pretenso arquivamento, dizendo o seguinte: olha, o que a Constituição Federal garantiu ao Ministério Público é a titularidade da ação penal de iniciativa pública, não a titularidade da investigação, que está nas mãos da Polícia Judiciária, né, as polícias civis dos estados e do Distrito Federal e a Polícia Federal, certo? E cita o ministro Alexandre de Moraes, recorrendo ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que também o Supremo teria competência em determinadas hipóteses, ou seja, ele rechaça o pedido de arquivamento ou a promoção de arquivamento, né? A peça da Raquel Dodge fala especificamente em promovo o arquivamento, né? Portanto, não estava requerendo que fosse arquivado. Isso é muito importante que a gente compreenda. Vejam, outra coisa importante, nós precisamos entender que quando houve esta manifestação da PGR, o artigo 28 do Código de Processo Penal mantinha a sua redação original, né, que tratava do arquivamento do inquérito policial sob homologação do Judiciário. Então, o Ministério Público, de acordo com a redação antiga do artigo 28, propunha o arquivamento do inquérito ou das peças de investigação, e o Judiciário homologava ou não este arquivamento. E aí, não havendo a homologação pelo Judiciário, isto era submetido ao Procurador-Geral de Justiça, no caso dos Estados e do Distrito Federal, ou ao Procurador-Geral da República, para que ele analisasse. E hoje, o artigo 28 do Código de Processo Penal foi alterado e a questão do arquivamento de inquérito policial e de peças de investigação se esvai no âmbito do Ministério Público. Não entra mais sobre a esfera de homologação ou não do Judiciário. E esta é uma questão que tem a ver com o sistema acusatório, sim. E evidentemente que se a investigação é comandada pelo Ministério Público, é coordenada pelo Ministério Público e é efetivamente executada, na grande maioria das vezes, pela Polícia Judiciária, o Poder Judiciário em si não deveria interferir nisso. Então, veja, me parece que aqui há o primeiro ponto que merece alguma observação. Do ponto de vista do fato, ou dos fatos, melhor dizendo, parece que há razão em relação a uma possível ocorrência de crimes. Então, é possível, sim, que por meio de postagens em redes sociais, por meio de estímulo à propagação de mensagens em redes sociais, mensagens deturpadas ou mesmo fabricadas, e até mesmo de ofensas e ameaças à pessoa, se cometa crimes. Então, em tese, os fatos podem sim ser criminosos. Não há dúvida em relação a isso. Em relação à forma de investigação, existe bastante questionamento. E, sob a ótica do sistema acusatório, de fato, o Ministério Público tem razão. Então, não deveria haver uma investigação que ficasse a cargo e sob tutela do Judiciário sem a participação do Ministério Público. Então, sob a ótica da forma
me parece que a Raquel Dodge tinha razão, sob a ótica do fato de haver, sim, a possibilidade de crimes, o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o Alexandre de Moraes, tem razão. Porém, qual seria, então, a possibilidade de contornar isso? Seria a Raquel Dodge, enquanto Procuradora-Geral da República, dizer o seguinte: olha, em tese há o cometimento de crimes, então o Ministério Público toma essas manifestações, essa proposta de inquérito como uma notícia-crime e vai conduzir a investigação para prestar contas à sociedade. Porque, vejam, se de um lado o Ministério Público, num sistema acusatório, é o ator principal em relação à pretensão acusatória e, portanto, vai comandar a fase prévia de investigação em busca de elementos que lhe permitam propor ação penal, e depois vai ser o titular da ação penal e vai conduzir a ação penal. E se também, num sistema acusatório, o Poder Judiciário é inerte e só age quando provocado, ele deve adequar essa situação. O Judiciário deve se adequar a essa situação e propor ao Ministério Público a atuação enquanto titular da pretensão acusatória, enquanto titular, no âmbito de um sistema acusatório, da possibilidade, inclusive, de investigação de práticas criminosas. Então, este é um olhar. Por outro lado, o Ministério Público ele não é o dono da ação penal e dono da investigação. E quando eu digo dono, eu digo no sentido de disposição. Né? Então, quando a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal, ela atribui como forma de obrigação. O Ministério Público é obrigado a atuar sempre que tenha notícia de cometimento de crime em tese. Então, o Ministério Público não pode dizer, não me interessa investigar esse suposto crime. Então, o arquivamento, promover o arquivamento, também não parece ter sido a melhor decisão da Raquel Dodge. Por quê? Ela deveria, então, dizer, olha, tomo isto, né, tomo esta portaria inicial de inquérito como uma notícia-crime e determino as medidas a partir daqui para a apuração, e poderia propor isso para o Supremo. E aí ela deixaria, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes sem alternativa a não ser dizer, olha, ok, então conduza a investigação e nós aqui do Supremo, como parte interessadas, teremos acesso a esse inquérito conforme qualquer pessoa interessada tem acesso às peças de inquérito já documentadas. Então, talvez lá em abril de 2019, essa questão pudesse ter sido evitada. Mas aí, evidentemente, que entrou um conflito de entendimentos, e eu vou, na medida do possível, deixar de fora dessa minha apresentação qualquer intento polarizador político da questão, tá? Eu vou aqui, com o melhor espírito republicano, fazer de conta que não existem interesses outros a não ser apuração de condutas criminosas e eventual propositura de ação penal, certo? Porque se a gente entrar na questão da polarização política, isso fica muito complexo de se discutir sob a ótica do sistema processual penal. De outro lado, vocês vão ver que na sequência, inevitavelmente, nós vamos ser forçados a falar de que atores importantes no cenário institucional e político acabam alterando o seu entendimento em relação a essa questão, muito especialmente em razão da mudança de posição político-institucional. Então, para que vocês entendam isso, né? Primeiro, a Raquel Dodge promoveu o arquivamento. O Alexandre de Moraes negou esse arquivamento e manteve o inquérito em curso. Posteriormente, o partido Rede e Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo tentando impedir, né, tentando considerar ilegal e inconstitucional esta investigação. Nós vamos falar daqui a pouco desta ação. Quem sucedeu a Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República? O Augusto Aras. Quando o Augusto Aras sucedeu a Raquel Dodge, aquele primeiro impacto deste inquérito tinha passado, né? Já fazia algum tempo que a gente ouvia falar do inquérito,
de forma mais suave, digamos assim. E o Augusto Aras apresentou uma manifestação diferente da Raquel Dodge. Ele disse o seguinte: olha, ok, se o Supremo entende que há, em tese, o cometimento de crimes, o Ministério Público tem que participar disso, então. O Ministério Público tem que estar acompanhando esse inquérito. E qualquer investigação é legítima, disse o Aras. Olha, se existem crimes em tese, a investigação é legítima e tem que ocorrer. Só que o Ministério Público tem que participar. Ok. Isso correu desta forma, né, até que, há 2 dias atrás, houvesse a deflagração de uma série de ações policiais em vários locais do Brasil, envolvendo pessoas que supostamente estariam utilizando, né, as redes sociais, supostamente um esquema organizado e financiado de divulgação das tais fake news e das tais ofensas e ameaças a membros do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, houve uma atuação intensa, político-institucional, atacando estas medidas, que nós vimos nos 2 últimos dias. Então, não vou me manifestar aqui, por exemplo, a respeito de opiniões políticas, né, porque não vem ao caso, mas de opiniões institucionais. Então, o que nós tivemos imediatamente? Nós tivemos o Augusto Aras dizendo que não havia sido comunicado, que não havia sido consultado a respeito dessas medidas e questionando essas medidas, né? Então, veja, o Augusto Aras disse que o Ministério Público Federal deveria acompanhar a investigação e, após a deflagração dessas medidas todas policiais, ele disse que o Ministério Público não havia sido efetivamente consultado e questionou isso. E o Augusto Aras foi lá naquela ação da Rede de Sustentabilidade, que estava para que ele se manifestasse, e manifestou-se pela suspensão imediata destas investigações, desse inquérito. Então, vejam, esta ação da Rede, ela está, salvo engano, sob a relatoria do ministro Fachin. Então, em tese, ele, como relator, poderia tomar uma medida nesta ação que pudesse interferir diretamente nessa investigação. A coisa é bem intrincada. Mas aí o Augusto Aras foi e se manifestou dessa forma. E algo bastante curioso, que me chamou bastante atenção no dia de ontem, foi o seguinte: o atual ministro da Justiça, que me foge o nome agora, ele estava na AGU por ocasião da instauração do inquérito no ano passado. E quando estava na AGU, ele defendeu a investigação. Ele disse que no Estado Democrático de Direito, todo cometimento de crime em tese deve ser investigado. E agora ele é ministro da Justiça. E ele ontem criticou as medidas da investigação. E mais, ele ingressou com um habeas corpus em favor do ministro da Educação, né? Então vejam como a coisa vai se transformando em algo extremamente intrincado. Vamos recordar, o ministro da Educação fez uma fala severa em relação aos membros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que por ele prendia todos, né? Ele tem uma ânsia punitiva que parece insaciável, né? Por ele prenderia todo mundo em Brasília e provavelmente ele também se prenderia, porque afinal de contas ele está em Brasília. Mas enfim, ele disse que por ele prenderia todos os ministros do Supremo. E o Alexandre de Moraes determinou também que ele seja ouvido para prestar esclarecimentos a respeito disso. E o ministro da Justiça impetrou um HC do Supremo em nome do ministro da Educação e de todos os outros investigados nesse inquérito, aí de forma genérica, sob a alegação de que estaria havendo ofensa à liberdade de expressão. Então vejam que hoje nós temos um PGR que num primeiro momento era favorável à investigação e que agora se manifesta contrariamente, Augusto Aras, um ministro da Justiça que, quando na AGU era favorável à investigação e que agora se manifesta contrariamente, inclusive atuando, né, como advogado, como, digamos, como defensor dos direitos, né, de pessoas supostamente envolvidas nesse inquérito, e a coisa só se complica. Então, vejam, o que nós temos que analisar sob a ótica do sistema acusatório, né, que é o meu objetivo aqui com vocês. Eu tentei fazer um retrospecto
do imbróglio político-institucional que se criou, para que a gente possa efetivamente falar a respeito dessas questões atinentes ao processo penal. Bom, o sistema acusatório, né, como todo mundo está cansado de ouvir e de saber, é aquele sistema no qual nós temos uma divisão de tarefas relacionadas ao processo, à persecução penal. Então, nós temos quem acusa, nós temos quem defende e nós temos quem julga. E estes três atores são independentes uns dos outros e cada um tem uma função especificamente delineada, né? Então, a Constituição Federal estabelece lá no artigo 129, parágrafo 1º, que o Ministério Público é o titular, 129, inciso 1, né, que o Ministério Público é o titular da ação penal, estabelece no artigo 144 que a Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal e a Polícia Federal fazem o papel de polícia judiciária, responsáveis pela investigação criminal. Diz no artigo 133 que a advocacia é atividade essencial à justiça, e nos artigos 95 e seguinte estabelece toda a regulamentação a respeito do Poder Judiciário. Então, nós temos, em tese, um sistema acusatório delineado na Constituição. Por outro lado, né, vocês já me ouviram falando uma imensidão de vezes, que nós temos o nosso Código de Processo Penal, que tem uma idade bastante avançada, né, que data de 1941, ele é pré-histórico, sob o ponto de vista jurídico, porque tudo o que aconteceu anteriormente à Segunda Guerra Mundial, especialmente no que diz respeito à limitação de poder do Estado, foi profundamente alterado pelo horror do Holocausto, pelo horror do nazismo. Então, o Código de Processo Penal ele é pré-histórico, né, nesse sentido, e as duras penas, desde 1988, doutrina e jurisprudência tentam adequar essas duas coisas. Uma Constituição que estabelece claramente um sistema acusatório e um Código de Processo Penal pré-histórico do ponto de vista jurídico, no que diz respeito à limitação do poder punitivo do Estado frente ao cidadão. O que tem acontecido em relação a isso? Ao longo desses mais de 30 anos de vigência da Constituição, o principal crítico e o principal opositor à efetiva implementação de um sistema acusatório tem sido o Ministério Público, seja o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, seja o Ministério Público Federal. Então, ele é o principal entrave à efetivação de um sistema processual penal acusatório no Brasil. Estranha, então, que, quando lhe convém, o Ministério Público defenda o sistema acusatório. E, quando lhe convém, ele defenda o aspecto claramente inquisitivo do nosso Código de Processo Penal. Então, é este um aspecto que também devemos considerar. Então, vejam, sob o ponto de vista formal e sob a ótica de um sistema acusatório, esta investigação deveria ser conduzida pelo Ministério Público Federal sob a efetivação por meio de ações da Polícia Federal. Ok? A partir daí, uma vez identificadas as condutas criminosas, se verificaria, olha, isso aqui é ação penal de iniciativa pública, oferecimento de denúncia. Isso aqui é ação penal de iniciativa privada, cabe aos ofendidos verificar a conveniência e a oportunidade de propor a queixa-crime naquele prazo de 6 meses e ponto final. Ok? Sob o ponto de vista também do sistema acusatório, o Ministério Público não pode se negar a investigar pretensos crimes. Então, entre a investigação do Supremo, que em tese não está correta sob a ótica do sistema acusatório, e a negativa do Ministério Público de investigar os possíveis crimes, também há uma contradição. Porque o Ministério Público deveria chamar para si, olha, eu sou o titular da ação penal, eu vou investigar, se houver ação penal de iniciativa pública, eu vou denunciar, ou eu vou propor o arquivamento e vou justificar porque eu entendo que não há o cometimento de ações criminosas, né? E, na verdade, o que a gente está vendo é uma guerra relacionada a discutir se a investigação pode ou não continuar no Supremo.
mas não uma negativa no sentido de dizer assim, olha, o Ministério Público dizer, olha, eu não quero a investigação porque não existe crime em tese. E por que não vem uma manifestação nesse sentido? Porque não dá para fazer uma manifestação nesse sentido. Porque existem crimes em tese. Então, este é um aspecto. Voltando, então, à questão do nosso conteúdo desse semestre. Por que eu digo para vocês que o Ministério Público é o principal atuante no sentido de se opor a uma aceitação do sistema acusatório puro? Eu vou colocar para vocês 2 exemplos bem práticos. Primeiro deles, a questão da produção de provas de ofício pelo juiz. Né? Bom, em processo penal especificamente, o ônus da prova é de quem imputa, de quem acusa. Então, cabe ao autor da ação, seja o Ministério Público, seja o ofendido, no caso da ação penal de iniciativa privada, produzir as provas necessárias à comprovação das suas alegações. Portanto, a defesa não precisa, até que haja produção de prova contra si, produzir uma contraprova. Então, a iniciativa probatória do juiz, ela ofende ao sistema acusatório, porque ela coloca o juiz no papel de inquisidor, né? O juiz indo em busca da prova para condenação, porque para absolver basta a ausência de provas. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas confundem que a iniciativa instrutória do juiz pode ser tanto para condenação quanto para absolvição. Vejam, a produção de provas deve ser para a comprovação da pretensão acusatória, dos fatos narrados na peça acusatória. Portanto, se o juiz vai em busca da prova, ele vai em busca da prova para condenar, porque para absolvição basta a ausência de provas. Então, nesse aspecto, ele se une à acusação. E aí não há manifestação do Ministério Público dizendo, peraí, quem produz provas sou eu. Eu sou o titular da ação penal, nós estamos em um sistema acusatório e a produção de provas é uma prerrogativa minha. Então, o artigo 156 do Código Penal, de Código de Processo Penal, não é criticado pelo Ministério Público por ser uma ofensa, por constituir ali, permitido ao juiz a iniciativa instrutória, uma ofensa ao sistema acusatório. Então, este é um ponto. Outro ponto, uma questão relacionada à produção de provas orais em audiência, né? O artigo 212 do Código de Processo Penal substituiu em 2008 o chamado sistema presidencialista pelo sistema do cross-examination. Então, não mais se dirige a pergunta para o juiz, para que o juiz dirija a testemunha, né? E a parte, acusador e defensor, podem interrogar diretamente a testemunha. Então, o advogado e o representante do Ministério Público perguntam diretamente à parte. Este é o sistema do cross-examination, né? O sistema natural no processo acusatório, no sistema de processo de partes. Isso tem sido, muitas vezes, alvo de desrespeito pelo judiciário, porque há juízes que gostam de ele inquirir as testemunhas, né? E ele iniciar a inquirição da testemunha. E o artigo 212 é muito claro, as partes perguntam e se ao final do interrogatório das partes o juiz entender que há algum ponto que ele deva esclarecer, ele pergunta à testemunha. E muitos juízes insistem em ele conduzir o depoimento e ele iniciar o depoimento. Enfim, este é também um ponto em que o nosso código se aproximou do sistema acusatório e onde há resistência e o Ministério Público não costuma intervir, ele não costuma exigir o sistema acusatório. Por quê? Porque no mais das vezes, o juiz que tem essa atitude de conduzir a inquirição é o juiz mais punitivista. Porque o juiz que é garantista, ele é mais afeto a um sistema acusatório puro, deixar as partes produzirem a prova. Então percebam que existe um problema de interesse, digamos, corporativo em relação a isso. Quando o sistema acusatório me prejudica no meu intento institucional, que é promover a acusação e obter a condenação, eu não
quero o sistema acusatório. Quando ele fere prerrogativas minhas, aí eu quero o sistema acusatório. Então é essa a questão. Nós não podemos ser punitivista ou garantista de oportunidade, de plantão, né? Nós precisamos defender efetivamente um sistema adequado, perdão, à Constituição Federal, mas em todo o sistema. Então, esses são dois exemplos que eu coloco para, apesar de propor para vocês não entrar na questão da polarização política, demonstrar que, evidentemente, existe influência política nessa questão toda. Infelizmente, existe. E aí, vou fazer até uma observação de um detalhe. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou um HC que não tem sequer o acordo ainda, só tem a decisão, não tem o acordo redigido ainda, no qual não foi conhecido o HC, e o que se questionava no HC era justamente a ofensa ao artigo 212, ou seja, o direito das partes de produzirem diretamente a prova. E a PGR se manifestou no sentido de que não havia problema nenhum nisso, de que isso constituiria, se tanto, uma nulidade relativa, ou seja, a parte teria que comprovar que teve um prejuízo, que o juiz foi parcial, para que pudesse haver algum questionamento em relação a isso. E o Supremo acabou não conhecendo deste HC. Então vejam que isso tudo é muito complexo. E nós não podemos ignorar que existe a influência política nas instituições, né? Existem as interferências políticas nas manifestações institucionais. O que nós precisamos fazer enquanto estudantes de direito é compreender cada uma dessas manifestações numa lógica legal, tentar enquadrar para que a gente faça para que a gente chegue às nossas conclusões, tá? Então, para não me alongar demais em relação a essa questão. O inquérito foi iniciado de uma maneira equivocada. A manifestação inicial da PGR também foi equivocada, porque, evidentemente, se há constatação de um possível cometimento de delito, deve haver efetivamente a investigação. Depois isso esfriou, porque não tivemos outras medidas, e aí, há 2 dias atrás, essa discussão retoma fôlego, e aí, com uma inversão completa de papéis, quem era contra passa a ser a favor, quem era a favor passa a ser contra. Para que a gente compreenda aqui, precisaria ficar claro, num sistema acusatório, e aí vou citar para vocês o artigo 3º-A, né, do pacote anticrime, né, que fala que o sistema processual penal deve seguir o modelo acusatório. Nós deveríamos ter investigação, fase pré-processual, né, busca de elementos para o exercício da ação penal nas mãos do órgão acusador e das polícias judiciárias. Então, sobre esse aspecto, o inquérito é equivocado. Por outro lado, obrigatoriedade da investigação, né? O Ministério Público não pode escolher o crime que ele quer investigar ou não, o crime em tese, e, portanto, seria lógico que o Ministério Público chamasse para si esta investigação. É obrigação do Ministério Público investigar, né? Ninguém tem dúvida de que existem atos possivelmente criminosos contra as mais diversas autoridades do país, e aqui não se trata de ser de um lado ou de outro, sou contra todas, e esses possíveis crimes precisam ser investigados. E a propósito disso, ontem o Augusto Aras participou de uma reunião virtual com alguns membros para discutir liberdade de expressão e a imprensa, e ele falou textualmente ontem, depois da manifestação dele em relação ao inquérito, ele disse textualmente: vivemos na era das fake news. Ele citou Humberto Eco, que disse há muito tempo atrás que a tecnologia, as redes sociais, dariam voz
milhões de imbecis. Ele citou textualmente as palavras de Umberto Eco, né, e vejam a genialidade de onde vem. Né? Umberto Eco viu isso lá atrás, quando as redes sociais começaram. Hoje é evidente que isso é uma realidade. Né? É evidente que pessoas que passariam a vida toda sem merecer a mínima atenção, hoje se intrometem em conversas de pessoas extremamente importantes por meio das redes sociais. Enfim, isso tem o aspecto bom, mas isso também tem um aspecto ruim, que é o aspecto de se extrapolar o direito à liberdade de expressão. Então, o Augusto Aras disse isso ontem textualmente. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão verificar ele falando, né, a imagem dele falando, que é preciso, sim, reconhecer que liberdade de expressão não é um valor absoluto. Nenhum direito no Estado Democrático de Direito é absoluto. Todos eles podem, em determinadas circunstâncias, ser relativizados. Evidentemente que a liberdade de expressão deixa de ser liberdade quando há uma ofensa à honra, quando há ameaça. Né? O Alexandre de Moraes disse ontem também, numa dessas reuniões virtuais, que a liberdade de expressão não se faz por meio de robôs, ou seja, a liberdade de expressão ela pode também, nesta quadra da história que nós vivemos, da tecnologia, ser olhada sob o aspecto do direito individual de manifestar a sua opinião e da possibilidade que existe de você manipular as redes sociais para difundir como opinião algo, né, como opinião difusa que vem de uma infinidade de lugares, mas que é uma opinião ou que é uma manifestação somente sua, né? A utilização de robôs para multiplicar essas manifestações. Então, vejam, a hipercomplexidade da sociedade atual importa numa série de desafios. E o direito processual penal não fica fora desses desafios. Então, a gente falando de princípio acusatório, a gente está falando de uma coisa extremamente simples do ponto de vista técnico-jurídico. Olha, separação de funções, cada um faz a sua e ponto final. Só que é preciso adequar cada uma dessas funções e é preciso entender que as prerrogativas, principalmente das instituições públicas, né, Judiciário e Ministério Público, especificamente aí no que diz respeito à persecução penal, importam também em obrigações. Então, concluindo aqui para vocês, entendo que, sob a ótica do sistema acusatório, esta investigação não deveria estar sob o comando do Supremo Tribunal Federal. Né? Me parece que esse dispositivo do regimento interno tem outra destinação, não especificamente essa. Por outro lado, entendo que o Ministério Público, que já tomou conhecimento disso há um ano atrás, o Ministério Público Federal, mais especificamente a PGR, né, que atua no Supremo, tomou conhecimento disso há um ano atrás e até hoje não promoveu uma investigação por conta do seu, digamos, interesse institucional e da sua obrigação de tutelar a busca de elementos para a propositura de ação penal de iniciativa pública, também está falhando. Então, sob o ponto de vista da forma, falha o Supremo. Sob o ponto de vista dos fatos, falha a PGR. Então, os fatos existem e devem ser investigados, mas deveriam ser investigados sob a forma do sistema acusatório. Para que a gente só não deixe passar um último detalhe, que estava me escapando aqui. Houve também manifestações no sentido de que o Judiciário poderia investigar porque, havendo a omissão do Ministério Público, abre-se espaço para ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. E aí, vejam, é preciso deixar muito claro, ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública tem lugar quando o Ministério Público tem os elementos necessários para propor ação penal e não se manifesta, seja pelo arquivamento, seja pela continuidade das investigações, seja oferecendo a denúncia. Então, não é este caso. Então, vejam, nós temos, em tese, crimes de ação penal de iniciativa pública, por exemplo, um suposto financiamento de uma rede, né, de ataques pelas redes sociais, né, e aí envolveria, por exemplo, ataque até mesmo contra a democracia, contra as instituições democráticas, crimes de ação penal pública,
responsabilidade do Ministério Público, e possivelmente crimes de ação penal privada, ofensa à honra de pessoas, que são ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não deixam de ser, não deixam de ter a sua honra tutelada. Tem lá as limitações por serem agentes públicos, mas não deixam de ter a sua honra tutelada. E, por exemplo, ameaça, crime de ameaça também é crime de ação penal pública, embora em regra condicionada à representação. Então, não seria o caso de ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, porque não há esses elementos nas mãos do Ministério Público e ele ignorando. O que o Ministério Público Federal ignora aqui é a necessidade de investigar estas supostas práticas criminosas. E aí, agora, realmente fechando, né, uma última questão. Me preocupa bastante, sob o ponto de vista do que isso vai render de frutos, o destino destas possíveis evidências que estão sendo apuradas com estas medidas determinadas no âmbito desse inquérito. O que vai acontecer? Então, vamos imaginar o seguinte: lá na frente, o Supremo reconhece que não deveria ele, Supremo Tribunal Federal, investigar, porque no sistema acusatório a investigação cabe ao Ministério Público, né, e à polícia. E esses elementos? O que se fará desses elementos? E se não for possível, numa investigação futura, repetir esses elementos? Serão considerados provas ilícitas? Né? Vejam que as provas ilícitas são a essência, formam a essência da expressão que o ministro Celso de Mello gosta muito de proferir nos julgamentos que tem relação com o devido processo legal, com garantias constitucionais, que é: os fins não justificam os meios num Estado democrático de direito. E o último limite desta expressão é a noção de que provas ilícitas são imprestáveis. Então, é algo que a gente vai ter que conferir pela frente. Como é algo que já está acontecendo na cúpula, PGR Supremo, isso tudo vai ser decidido ali. Agora, lembremos também o seguinte: no caso, seja da ação penal de iniciativa privada, seja no caso da ação penal de iniciativa pública, não há necessidade de inquérito prévio para ação penal. Basta que o autor da ação apresente os elementos por meio dos quais ele pretende comprovar a conduta criminosa. Ok? Então, espero ter usado, digamos, dessa oportunidade que nós estamos tendo de verificar esta celeuma, que na mídia é uma celeuma muito tratada como aspecto político, mas que tem um fundo jurídico muito forte para nós, do processo penal, extremamente interessante, e tornado um pouco mais clara a questão do início da investigação, né? Como que isso ocorre, quem controla essa investigação e os limites disso tudo, ok? Então ficamos por aqui e até a próxima.